O Brasil Colonial, 1580-1720. João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia. Resumo, parte 2. Mundo português e mundo ibérico. A história da União Ibérica. Imagine um período de 60 anos em que o destino de Portugal e de seu vasto império ultramarino esteve intimamente ligado ao da Espanha. Esta é a história da União Ibérica, um capítulo muitas vezes mal compreendido, ofuscado pela sombra da Restauração de 1640. Durante muito tempo, a historiografia tratou esses anos apenas como uma mera preparação para a independência, um desvio na trajetória nacional. Mas a verdade é muito mais complexa e fascinante. Este foi um período de profunda transformação, onde conflitos armados se mesclaram com intensas negociações políticas, e onde a maneira castelhana de governar deixou uma marca indelével, modernizando as estruturas do Estado português e alterando para sempre a administração de suas colônias, especialmente do Brasil. O trono vago e a conquista das armas. Nossa história começa com uma tragédia. No calor do norte da África, na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, o jovem rei Dom Sebastião de Portugal desaparece, deixando o trono sem um herdeiro direto. Seu sucessor, o idoso cardeal Dom Henrique, reina por apenas 2 anos, antes de também falecer, mergulhando o reino em uma crise sucessória sem precedentes. 3 figuras emergem reivindicando a coroa: Dom Antônio, prior do Crato, um bastardo popular entre o povo e o baixo clero; Dona Catarina de Bragança, uma nobre de linhagem real; e Filipe II da Espanha, o monarca mais poderoso do mundo, apoiado pela alta nobreza e pelo alto clero de Portugal. Filipe II não confiou apenas em seus argumentos jurídicos de herança. Enquanto negociava, preparou um exército. Sob o comando do temível Duque de Alba, tropas espanholas cruzaram a fronteira e marcharam sobre Lisboa. A resistência, liderada por Dom Antônio, foi derrotada às portas da cidade, na Batalha de Alcântara, em 1580. Para poupar Lisboa da destruição, Filipe autorizou o saque de seus arredores. Era o preço sangrento da conquista. A União Ibérica começou não apenas com um acordo, mas com o som de espadas e o estrondo de canhões. O pacto e o rei ausente. Um conquistador, porém, precisa se legitimar. Filipe II, agora Filipe I de Portugal, sabia que para governar precisaria do apoio das elites locais. Assim, em 1581, nas Cortes de Tomar, foi firmado um pacto crucial. Portugal não seria uma província espanhola, seria um reino agregado, unido à Espanha apenas pela pessoa do rei. Manteria suas próprias leis, sua moeda, sua língua e o controle exclusivo sobre seu império. Para garantir que a voz de Portugal fosse ouvida no coração do império, foi criado em Madrid o Conselho de Portugal, um órgão formado por portugueses para assessorar ao monarca. Mas havia um problema. O rei agora governava de Madrid. Filipe II era o que se chamava de rei caseiro, ou rei papeleiro, um monarca que administrava seu vasto império global a partir de uma escrivaninha, através de uma enxurrada de documentos, cartas e decretos. Sua ausência física em Lisboa criou um vazio de poder, preenchido por vice-reis e por uma intensa cultura epistolar, uma densa rede de correspondência que mantinha os fios do império interligados. A sutil revolução administrativa. Apesar da promessa de autonomia, a maneira espanhola de fazer as coisas começou a permear o Estado português. Era uma força silenciosa e expansiva, uma modernização burocrática que deixaria marcas permanentes.
os reis Filipes introduziram reformas profundas. Criaram o Conselho da Fazenda para melhor administrar as finanças reais. Estabeleceram um novo tribunal de apelação no Porto. E publicaram novas leis, as Ordenações Filipinas. O governo passou a funcionar cada vez mais por meio de juntas, comissões especializadas, e a comunicação oficial foi padronizada, para ser mais clara e eficiente. Em suma, Portugal foi ganhando a cara de uma monarquia moderna, administrada por papel, tinta e uma complexa teia de instituições, muito ao estilo do sofisticado e, por vezes, pesado aparato estatal castelhano. Um império em jogo global. Ao se unir à Espanha, Portugal foi arrastado para o palco da política global dos Habsburgos. Isto trouxe oportunidades e perigos imensos a ambos. Por um lado, Portugal ganhou a proteção da poderosa armada espanhola para defender seu império, que se estendia do Brasil ao Japão, e acesso à cobiçada prata das minas americanas, essencial para financiar o comércio na Ásia. Para a Espanha, foi uma aquisição colossal. Ganhou de uma só vez portos, navios experientes e um império ultramarino pronto. Por outro lado, Portugal herdou todos os inimigos da Espanha. E eles eram formidáveis. Inglaterra, França e, sobretudo, a Holanda, que travavam uma guerra feroz pela sua independência. Os ataques ao Império Português se multiplicaram de forma assustadora. No Brasil, corsários ingleses e franceses saquearam cidades costeiras repetidamente. O golpe mais duro veio com a invasão holandesa, primeiro em Salvador em 1624, e depois, e mais duradouramente, em Pernambuco, a partir de 1630, onde se estabeleceriam por décadas. Na Ásia, a presença holandesa e inglesa se fortaleceu, acelerando um declínio que já era perceptível. Praças fundamentais do Império Oriental, como a Fortaleza de Hormuz, caíram, e os portugueses foram expulsos do Japão em 1638. O mundo que Vasco da Gama ajudara a abrir estava se fechando. O Brasil filipino. Transformação e crescimento. Enquanto o Império Asiático definhava, o Brasil florescia sobre a União Ibérica. Tornou-se o pilar atlântico do Império Global Hispânico. A economia açucareira explodiu. O número de engenhos mais que dobrou, a produção de açúcar atingiu níveis sem precedentes e a população cresceu, alimentada pelo tráfico transatlântico de escravizados, que agora tinha em Angola sua principal fonte. A administração da colônia também mudou. Os governadores gerais enviados de Lisboa eram membros da mais alta nobreza, homens experientes e bem conectados. E eles chegavam com regimentos, manuais de instrução, cada vez mais detalhados e influenciados pelo modelo espanhol. Estes documentos ordenavam que os governadores enviassem relatórios minuciosos e regulares para a metrópole, criando um livro do Estado que mapeava toda a colônia. Eles ganharam mais poder para fiscalizar e até afastar autoridades corruptas. Foi sob os Filipes que a colonização avançou decisivamente para o norte, com a fundação de capitanias no Ceará, Maranhão e Grão-Pará, e que se abriram estradas por terra, ligando, por exemplo, a Bahia a Pernambuco. A defesa foi reforçada com novas fortalezas e até os mamelucos, mestiços de portugueses e indígenas, foram integrados à estratégia colonial, recebendo perdão por crimes em troca de seu conhecimento do sertão e de seus serviços na expansão territorial e na guerra. O fim da União. A União, porém, não estava destinada a durar. O estopim foi a política do Conde-Duque de Olivares, o homem forte do rei Filipe IV. Em meio às custosas guerras da Europa, ele tentou forçar uma integração mais profunda de Portugal, exigindo que os portugueses lutassem e pagassem impostos para defender um império que não era mais só seu. Isso violava frontalmente o Pacto de Tomar. A reação não veio do povo, mas das elites nobres que se viram traídas e prejudicadas. Em 1º de dezembro de 1640, um grupo de fidalgos executou um golpe palaciano quase sem derramamento de sangue, aclamando o Duque de Bragança como rei Dom João IV.
era a restauração. Mas mesmo o fim da União carregava sua herança. As novas instituições burocráticas, os hábitos administrativos e a complexidade do Estado modernizado permaneceram. O Brasil, agora a joia da coroa portuguesa, havia sido forjado em grande parte durante aqueles 60 anos decisivos. A restauração, portanto, não foi simplesmente um retorno ao passado, mas o início de uma nova era para uma monarquia portuguesa profundamente transformada pela sua união com o mundo ibérico.